Oi, turminha! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana? Bem? Espero que todos bem, tá bom? Vamos para a nossa aula do Segundou! Nossa aula de língua portuguesa! Prof fez um penteado, ó, aqui para vocês. As meninas que quiserem copiar, depois manda fotinho para prof lá no WhatsApp, ó. Claro que não vou ficar tão linda quanto vocês, né? Mas a prof tentou fazer um penteadinho novo hoje para nossa aula, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Conjunções, oposição e adição. Que será, hein? E texto de opinião, que a gente já vem trabalhando desde a nossa última aula. Vamos lá, prof. Sandra? O que são conjunções? Primeiramente, nós precisamos saber, entender o que são conjunções. Então, a prof trouxe. Vocês terão também esse conceito de conjunção no livro, mas a prof alterou um pouquinho a ordem aí. Primeiro, vamos saber o que é conjunção, entender as conjunções, para daí partir para os exercícios, tá? Esse é um trechinho do próprio livro de vocês, tá bom? Então, conjunções são palavras que estabelecem sentido entre frases ou orações, tá? Deixa eu pegar nosso famoso marca-texto aqui. Aí. Quando há uma expressão, o que é uma expressão? Ó? Duas ou mais palavras com essa mesma função chama-se de locução conjuntiva. A palavra mas, por exemplo, não mais de quantidade, mas é uma conjunção que estabelece sentido de oposição entre as ideias de um texto. Mas, né? Por exemplo, eu gostaria de tomar um café agora, mas não posso porque estou gravando aula. Porém, eu não posso, né? Porque eu estou gravando aula. Então, uma oposição do que eu gostaria com o que eu posso, tá? Professora, mas não entendi muito bem esse tal de conjunção aí e da locução conjuntiva. A gente já vai entender melhor. O que vocês precisam saber, então? Que as conjunções são palavrinhas, tá? Conectivas. Conexões são palavras que estabelecem sentido entre as frases ou orações, tá bom? Mas o que é uma frase e oração? Oração, Pai Nosso. Não, essa é uma oração. Mas na língua portuguesa, oração tem outro sentido, tá bom? E a prof vai mostrar para vocês. Diferença, então, de frase e oração, para que a gente possa continuar ali a entender. Frase é um enunciado que transmite uma mensagem que pode ou não ter verbo, tá bom? Gente, isso não tem no livro de vocês, mas vocês escreverão em algum lugarzinho ali, algum espaço, vocês escrevam, tá? Essa diferença entre frase e oração, tá? Por que não no caderno? Porque tem a ver com a conjunção, com as conjunções. Então, eu quero que vocês escrevam no livro mesmo, tá? Lá no conteúdo. Então, frase, um enunciado que transmite uma mensagem que pode ou não ter verbo. Não é obrigatório ter verbo na frase, tá? Então, exemplo, que dia lindo. Que dia lindo não tem verbo, né? É uma frase, não tem verbo. Oração é um enunciado também que necessariamente apresenta um verbo ou locução verbal. Então, a diferença é essa, tá? Que na frase, não necessariamente eu preciso ter um verbo. A oração não, eu preciso ter um verbo ou uma locução verbal. Exemplo, todos os alunos fizeram aqui, ó, fizeram do verbo fazer, os simulados, beleza? Mas e a locução conjuntiva? Pode me explicar melhor? Posso, vamos lá então. Gente, dentro disso, tá? De frase, de oração, de conexões, locução conjuntiva, tudo isso tá parecendo um pouco grego agora, mas mais pra frente, lá do 6º ao 9º, vai ficar um pouquinho pior, tá?
Verdade, não é brincadeira da prof, tá? É que, na verdade, não vai ficar um pouquinho pior. É que vocês vão esmiuçar mais aí a questão de frase, de oração, de locução verbal, de verbo, das conjunções. Aí vocês verão, por exemplo, não tem no livro de vocês, mas vocês verão aí os conectivos dessas conjunções. O que são conjunções ali, por exemplo, coordenadas, subordinadas. Então, tudo isso vocês vão aprender mais para frente, tá bom? Então, agora a gente vai focar em conjunções. 2 tipos, tá? E o que é frase e o que é oração, beleza? Então, vamos lá. Locução conjuntiva. São expressões, ou seja, 2 ou mais palavras que conectam as ideias em uma frase ou oração. Ó, a prof esqueceu de fechar aqui, ó, o parênteses da prof, tá? Exemplos de locuções conjuntivas. Então, aqui, ó, antes do ponto, eu deveria fechar o parênteses, tá? A prof não fechou aqui. Deixa eu fechar, porque vai ficar ruim assim. Ai, prof, por isso que tem que ler tudo mais de uma vez ali, ó. Pronto, fechei. Tá bom? Então, vamos entender novamente lá. O prof vai ler novamente. São expressões, ou seja, 2 ou mais palavras que conectam as ideias em uma frase ou oração. Então, as conjunções são essas palavras que conectam as ideias nas frases, nas orações. E a locução conjuntiva são expressões, quer dizer, são 2 ou mais dessas palavras conectivas, tá bom? Então, exemplos ali a professora colocou, ó. Eu sou inteligente, olha aqui uma locução conjuntiva, ó, 2 palavras, tanto quanto você. A menina é maior, ó, a próxima aqui, ó, do que o menino, tá bom? Também são 2 palavras. Aí, lá no livro de vocês, na página 32, tá? Já tem o primeiro exercício ali, ó. Releia estas frases que estão numeradas. Número 1, respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Número 2, mas parece que o que vale hoje é o presente. Letra A, na frase 1, a ideia é que o respeito ao idoso é algo positivo ou negativo? Leiam novamente e vejam ali se a ideia de respeitar o idoso é algo bom ou ruim, né? Que a frase 1 quer passar. Letra B. A ideia presente na frase 2 revela uma oposição em relação à frase 1. Que palavra deixa mais evidente essa contradição? Então, na frase 2, tem uma oposição, uma ideia contrária ali, em relação à frase 1. Qual que é a palavra que deixa isso evidente, que deixa isso claro? Tá? Vamos para a próxima. Letra C. Escolha uma das palavras do quadro para substituir mas e reescreva as frases, tá bom? Aí a gente volta lá. Então, vocês vão reescrever essas 2 frases aqui, ó, tá? A frase 1 e a frase 2. Nesse caso ali, escolhendo uma dessas palavras ali, ó. E, contudo, pois e portanto, para substituir a palavrinha mas, tá? E reescrever essas frases aqui, então. Número 2, releia este outro trecho. Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode sentir-se orgulhosa quando o adjetivo escolhido é animal. Que ideia a palavra mas expressa na oração? Ela expressa ali, gente, uma ideia contrária, uma ideia que está em concordância com o que o texto quer dizer, com o que o início da frase quer dizer, né? Essa conexão ali faz uma ideia contrária ou é um complemento, né? Tá concordando com aquilo. Olha ali, gente. Todos esses exercícios, até aqui, trabalham conjunções de oposição. O que quer dizer isso? Conjunções onde o sentido contrário se revela ali ao fato ou à ideia, se opor ao relatado na frase, tá bom? Como a professora colocou lá no início, por exemplo, gostaria de tomar uma xícara de café, mas
agora não posso, né? Então, eu estou contrariando o que eu disse no início ali da frase, tá bom? Da minha oração. Isso ainda na página 32, belezinha? Então, vamos lá. Na página 33, exercício 3, escreva as palavras presentes na frase e circule a conjunção ou a locação conjuntiva conforme o modelo. Então, olha lá o modelo. Ele tinha fome, mas não comia. Então, tá aqui, ó, né? Já foi circulada ali a conjunção, ó. Ideia 1, ele tinha fome. Ideia 2, ele não comia. Então, é uma conjunção aqui de oposição, né? Contrário, ó, ele tinha fome. Essa é a ideia número 1. Ele tinha fome. E a ideia número 2, qual era? Mas ele não comia. Então, ele não comia. E assim sucessivamente vocês farão com os outros, tá? Por exemplo, ali, ó. A senhora chegou atrasada, porém assistiu o filme todo. Então, eu sei que a conjunção é porém. Então, eu vou circular. A ideia 1. A senhora chegou atrasada. E a ideia 2, a senhora assistiu o filme todo, né? Mesmo chegando atrasada, ela conseguiu assistir o filme todo, tá bom? Acho que tá bem tranquilo. Exercício número 4, ainda na página 33. Copie as conjunções ou locuções conjuntivas circuladas na atividade anterior. Então, vocês vão copiar todas que vocês circularam, tá bom? Copia lá o mas, que já foi do exemplo, porém, que a prof já colocou e assim por diante. Essas palavras estabelecem sentido de oposição, né? É o contrário do início da frase. De soma, está acrescentando, ou de tempo? Também tá fácil, né? As conjunções e as locuções conjuntivas são muito importantes em um texto. Por meio delas, é possível perceber e entender as relações entre as ideias do texto, tá bom? E vocês já vão entender por que a gente está colocando no contexto de uma produção de texto, tá bom? Não só em frase e oração. Há muitas conjunções e locuções conjuntivas e você vai estudar algumas delas. Página 34, pessoal. Agora, a gente vai trabalhar com as conjunções de adição, tá bom? A prof colocou ali, ó. Qual é o conceito aí de conjunções de adição? Sentido de soma ao fato ou ideia, tá bom? Adição, soma, acrescentando ao relatado na frase. Estou acrescentando alguma informação ali. Ali, número 5, leia o trecho de uma história que mostra o afeto entre um menino e seu avô. O menino Tito ganhou um quadro de seu avô. Nesse quadro são retratados vários girassóis. Naquela noite, Tito esperou até tarde para ver se aparecia no quadro, escondidinho, um broto de girassol. Quando adormeceu, sonhou com um pintor caminhando num campo de feno, de cabeça baixa, com uma telinha debaixo do braço. O nome dele era Van Gogh e era meio doidinho. Letra A. Por que o menino ficou acordado até tarde? Por que será? Tá no início já do texto, né? Do trechinho ali. Então, tá bem facinho. Letra B. Na última frase desse trecho, há duas informações sobre o pintor. No quadro a seguir, faça o que se pede. Então, vocês vão colocar ali, ó. Já na página... na página 34 ainda. Então, vocês vão colocar a primeira informação. São duas informações ali sobre Van Gogh, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, ó, nesse quadro, uma das informações, nesse quadro, a outra informação. Letra B ainda. Anote essas informações na primeira e na última coluna. Beleza, que foi aquilo que a prof falou agora. Que conjunção liga essas duas ideias? Anote na coluna do meio, aqui, ó, na coluna do meio, aqui, ó, tá? Nessa coluna aqui, vocês vão colocar ali a palavrinha que conecta, né? Que liga essas duas ideias, tá bom? Que é uma conjunção de adição, ela está ligando, né? Está adicionando ali, ligando uma a outra. Anote na coluna do meio, então. Essa conjunção estabelece um sentido de oposição, soma ou tempo. Acabei de falar, né, gente? Já dei a deixa aí para vocês.
Número 6. Complete as frases conforme o sentido indicativo entre parênteses. Letra A. Van Gogh é um pintor famoso. Sentido de adição, soma, né? Por exemplo, vocês vão completar ali. Vou dar um exemplo que está no livro, tá? Van Gogh é um pintor famoso. Um sentido de adição. E suas obras são apreciadas no mundo todo. Tá bom? É um exemplo aí que vocês podem colocar. Letra B. Van Gogh é um pintor famoso. Aí uma conexão que tenha sentido de oposição daí, tá? Uma conjunção. Próxima. Aí já na página 35 a prof vai virar aqui também. Identifique nas frases se a conjunção em destaque tem sentido de soma, soma de ideias, vocês vão colocar S, ou de oposição, O. Por exemplo, a primeira, Pedro entrou de férias e Maria voltou ao trabalho, né? Então, não é o contrário, né? É uma soma de ideias. Então, Pedro entrou de férias e Maria voltou ao trabalho. Então, o que seria aqui, gente? Seria soma de ideias. Então, eu colocaria S. Parece um 5, né? Mas é um S. Vai, tá? E assim sucessivamente. Vocês lerão as outras e farão dessa forma. Número 8. Complete as orações acrescentando outra que expresse a ideia presente no parênteses, tá bom? Então, olha ali. O aniversário estava muito divertido. Aí, vocês têm que colocar ali uma ideia de oposição. O aniversário estava muito divertido. Porém, eu cheguei tarde. Deixa eu ver que eu não quero colocar igualzinho aqui, tá bom? Porém, eu cheguei tarde e não curti a música, né? Quer dizer, a música não estava boa, tá? Então, é oposição. Um exemplo. Os idosos têm muitas histórias para compartilhar. Aí, ideia de soma, adição, tá? Eu sempre acho mais fácil a ideia de soma, adição, eu particularmente, a prof, do que de oposição, né? Tem gente que vai se identificar mais com a conjunção de oposição, né? Mais fácil aí se opor à ideia do que somar. Letra C, os jovens querem expressar suas ideias, aí vocês vão continuar ali com uma ideia de oposição. E a letra D, crianças e jovens têm muito acesso a tecnologias, ideia de soma, adição. Letra E, o neto não queria andar de bicicleta. Tem uma ideia de oposição para complementar a frase. Então, ali vem o que a professora já colocou para vocês anteriormente, aí nos slides anteriores. As conjunções e locuções conjuntivas estabelecem diversos sentidos entre as ideias de um texto. Então, olha lá. Respeitem os idosos e proteja seu futuro. Então, é uma conjunção ali, ó, com sentido de soma. Nas horas de lazer, brinque muito, mas reserve um tempo para leitura. Então, sentido de oposição, tá bom? E lembrem-se, vocês já trabalharam isso no passado. A diferença de mas e mais, né? Mas é sentido de oposição, né? Contradição. Mas, porém, todavia. Agora, mais com i é de quantidade, né? Eu tenho mais idade que vocês, tá bom? Não se esqueçam disso na hora da produção de texto e dos exercícios, tá? Lá na página 36 agora. Texto de opinião. Nós falamos bastante sobre texto de opinião na outra aula, né? E agora a gente vai se preparar para produzir um texto de opinião. Você vai escrever um texto de opinião tendo como assunto a situação dos idosos nos dias atuais. Eu sei que vocês já têm bastante material sobre isso, então fica mais fácil de escrever o texto. Para tanto, leia alguns textos e discuta as ideias presentes neles. Então, a preparação. Leia uma notícia sobre o assunto. As informações podem ajudá-lo no momento da escrita do seu texto. Então, aqui nós temos mais um texto sobre idosos. Estatuto do Idoso completa 15 anos. Especialistas apontam conquistas e pontos a melhorar. Criado em 2003, o documento trouxe princípios da proteção integral e prioridade às pessoas com mais de 60 anos.
Então, a prof não vai fazer a leitura, porque eu quero que vocês façam a leitura para não confundir, porque vocês vão fazer um texto de opinião, né? Uma opinião pessoal. Então, vocês devem ler no tempo de vocês, tá bom? Então, ali fala exatamente sobre isso, sobre o Estatuto do Idoso, tá? Sobre a legislação aí. Depois, esse Estatuto do Idoso termina, esse texto sobre o Estatuto termina na página 37, tá? Ali é o finalzinho. Nós temos exercício ali, ó, o próximo. Leia agora um trecho do Estatuto do Idoso. Então, aqui agora sim, é o Estatuto. Lá falava sobre o Estatuto do Idoso. E aqui eles colocaram alguns artigos aí do Estatuto do Idoso, tá bom? Por exemplo, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento, tá? A essas leis aqui do Estatuto do Idoso. Então, também é uma leitura aí importante para produzir seu texto. Como o gênero textual estudado nesse capítulo é o artigo de opinião e você vai produzir um texto de opinião nesses moldes, discuta com colegas sobre algumas questões a respeito dos idosos. Gente, vocês têm bastante material, vocês fizeram entrevistas, pesquisa. Então, assim, se tem alguma coisa para discutir, é legal discutir? É legal, mas eu acho que vocês já têm bastante material e se mesmo assim precisarem dessa discussão, façam isso com a família de vocês, tá bom? Que eu acho válido também. Atenção, participe das discussões e reflita sobre o que foi discutido, que é isso que a professora acabou de falar. Quanto mais informações e ideias tiver sobre o assunto, mais facilidade terá para escrever, tá? Aí vocês vão responder ali, ó. Qual é o fato que motivou a notícia do texto 1, a primeira lá na página 36, né, onde fala, Estatuto Idoso completa 15 anos. Especialistas apontam conquistas e pontos a melhorar. Qual é o fato que motivou essa notícia? Número 4, cite ao menos um direito do idoso mencionado na notícia, tá? Então, um direito do idoso tá lá também mencionado na notícia, ficou facinho. Número 5, de acordo com o Estatuto do Idoso, deixa a prof virar aqui, que é número 5, é da página 38. De acordo com o Estatuto do Idoso, no texto 2, o que não pode ser feito contra o idoso? Tá ali também. Número 6, qual é o dever da pessoa que vê um idoso tendo seus direitos violados? Super fácil, gente, é só ler ali. Então, 3 e 4 são perguntas relacionadas ao primeiro texto, 5 e 6 ao Estatuto do Idoso, ali o texto número 2, tá bom? Deixa a prof falar aqui com vocês, ainda na página 38. Em sua opinião, por que foi necessária a elaboração do Estatuto do Idoso? Sua opinião, tá? Nós já partimos dessa opinião aqui, tá? Para gerar o nosso texto de opinião. Então, você vai colocar ali por que você acha que foi necessária a elaboração do Estatuto do Idoso. Essa informação você pode utilizar no teu texto, tá bom? Número 8. Como você vê os idosos de seu convívio serem tratados? Há algo que você possa fazer para contribuir para o exercício dos direitos dos idosos? Converse sobre isso com colegas e professor. Também uma coisa que vocês vão conversar com a família de vocês. Como os idosos aí da família de vocês, das pessoas que você convive, são tratados, né? Você acha que tem alguma coisa que você pode fazer para contribuir aí que os direitos dos idosos não sejam violados, tá? Após a leitura dos textos e a discussão sobre a situação dos idosos, planeje seu texto dando sua opinião sobre a seguinte questão: como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos? Então, o título do texto de opinião de vocês está aqui, ó. Como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos. Esse é o título, tá bom? Aí, que ideia você vai defender em relação a isso? Lembra? Você tem que ter argumentos, lembra? É um texto argumentativo, nós falamos lá na aula passada. Escolha ao menos 2 argumentos que comprovem essa sua ideia e complete o esquema para planejar seu texto. Isso a prof também já cansou de falar para vocês. Tanto em língua portuguesa quanto em matemática, ciências, enfim, qualquer disciplina, quando vocês vão estudar, tem muita gente que trabalha com resumo,
né? Então, eu leio e faço um resumo daquilo que eu entendi do texto. Ótimo, resumo é ótimo para que você entenda o conteúdo, tá? Nesse caso aqui, nós que vamos alimentar esse texto, porque a produção será feita por nós. Por nós, eu digo por vocês, né? Estou me incluindo aí. Então, você precisa ter esses elementos para escrever. Você precisa ter material. Então, sobre o que eu vou escrever? Então, qual a ideia que eu vou defender? Então, a ideia que eu vou defender é tal. E qual argumento eu vou usar? Então, pelo menos 2 argumentos aqui vocês terão que preencher, tá? Então, isso aqui é o esqueleto do texto de vocês, porque é por aqui que vocês vão pesquisar aí, pegar as informações para que vocês produzam o texto, tá? Então, 2 argumentos aí. Faça a primeira versão do seu texto seguindo essas orientações. Então, comece o texto apresentando o assunto, que é a situação dos idosos em nosso país, tá bom? Então, olha aqui, ó. Como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos? Vocês vão fazer um link aí, ó, né? Uma conexão com esse assunto aqui, ó. O que é a situação dos idosos em nosso país, tá bom? Então, vocês vão falar disso simultaneamente. Em seguida, apresente seu ponto de vista sobre a questão proposta. Como ajudar a ter os idosos a ter seus direitos garantidos. É isso que a prof falou. O que você tiver de material ali sobre a situação dos idosos no nosso país, você pode fazer aí uma junção dessas informações para trabalhar no teu texto original, no teu título. Como ajudar os idosos a ter seus direitos garantidos, tá bom? Expõe os argumentos que reforcem seu ponto de vista. Então, como é um texto de opinião, você vai colocar lá, primeira pessoa, eu, porque eu é minha opinião, tá bom? Eu ou nós, tá bom? Primeira pessoa aí do singular e primeira pessoa do plural. Procure usar argumentos convincentes, pois para o artigo de opinião alcançar seu objetivo é preciso sustentar seu ponto de vista com informações e outros elementos que comprovem a ideia defendida. Eu não posso colocar lá no meu texto, por exemplo, assim, ó. Eu acho que a situação dos idosos no nosso país é muito ruim, porque sim, né? Porque eles são maltratados, eu acho isso ruim. Eu estou convencendo, dando a minha opinião no meu texto? Não, claro que não, né? Então, eu tenho que usar o quê? Argumentos convincentes, tá bom? Conclua o texto reafirmando a posição que assumiu sobre a questão tratada, pois agora essa posição já está fortalecida pelos argumentos que você apresentou. Então, você vai finalizar o teu texto reafirmando, quer dizer, dando um aval ali sobre o que você já colocou no texto. Então, eu vou reafirmar aquilo, ó. Eu coloquei no texto isso, isso e isso. Então, eu finalizo falando para vocês no texto, tá? Como se eu estivesse escrevendo o texto. É só um exemplo, gente. Eu finalizo falando para vocês que a situação que eu coloquei aqui é a verdadeira. Os fatos que eu coloquei aqui são esses, por isso, isso e aquilo, tá bom? Enfim, belezinha? Isso da página 39 já, tá? O exercício número 10 ali. Vamos para o próximo. É o final já. Na página 39, nós temos avaliação. Avalie seu texto. Então, olha lá. O assunto está exposto logo no início do texto. Se estiver, mãozinha verdinha lá para cima. Se não estiver, para baixo, tá bom? Gente, não precisa desenhar a mãozinha. Só pôr a cor, verde e vermelho. Há uma opinião sobre o assunto? Tem opinião tua? Porque tem que ter, é um texto de opinião. Sua opinião está defendida com argumentos, né? Você trouxe argumentos para defender aquilo que você pensa? No final do texto, a sua opinião é retomada? Você retomou lá, de novo, a tua opinião? O título chama a atenção do leitor? O texto foi revisado e vocês fizeram as correções? Tá? Então, assim, gente, vocês vão fazer um rascunho e depois o texto final, beleza? Deixe seu texto exposto no mural da sala, não, né? Porque a gente não tá na sala, infelizmente. Leia as produções feitas pelos colegas e depois comente. Então, a gente não vai fazer essa troca agora, tá bom? Quando nós voltarmos, nós iremos fazer aí várias trocas de texto, tá? De textos. Mas, como é que vai funcionar essa avaliação? Olha ali, meu bonequinho tá pensando. Essa avaliação aqui, ó,
que normalmente a prof pede para que vocês avaliem, não vai ser feita por vocês. Não, tá? A professora quer mais interação, quer uma conjunção, tá? A professora quer uma conjunção de soma, mas eu vou falar de uma outra forma, vou usar uma outra expressão. Eu quero uma conjunção amorosa aí entre as famílias, tá? Então, olha lá que bonitinha essa foto de família. Quem vai fazer a avaliação? Quem vai fazer a leitura e a avaliação do texto de vocês para preencher ali serão os pais, tá bom? Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser a titia, o titio, vovô, vovó, enfim, tá? Um responsável aí da família de vocês, tá bom? Acho que vai ser bem legal. Gente, por hoje é só. Deixa a prof se despedir de vocês. Então, vou falar algumas coisas aí em relação a essa atividade, a esse conteúdo, tá? Essa semana nós teremos mais aulas de língua portuguesa e de matemática, porque nós temos mais conteúdos e acabamos finalizando aí geografia e história. Então, essa semana nós não teremos nenhuma atividade de geografia e história, e sim língua portuguesa e matemática mais uma vez, tá bom? Gente, a professora sempre sugere a vocês que leiam o conteúdo do livro de vocês junto com os slides da prof, porque a prof sempre coloca algumas coisinhas a mais, né, que não estão no livro, tá bom? Mais de quantidade. Então, prof, mas eu não entendi, passou muito rápido alguma coisa no slide. Gente, vocês estão vendo uma aula gravada? Pausem, né? Agora eu quero saber sobre conjunção de soma. Não, eu quero saber sobre conjunção, então, de oposição. Então, ali naquele trecho, eu vou pausar, porque agora eu vou prestar atenção ali. Então, a professora colocou aquilo, pausa, né? Leia com calma. Então, vocês têm essa possibilidade, essa ferramenta a favor de vocês, tá bom? Então, usem, beleza? Então, eu espero aí as atividades de vocês, liçãozinha de casa, lá no nosso grupo do WhatsApp. As dúvidas também, lá no grupo do WhatsApp, tá? O cabelinho, ó, que a prof fez aqui, show das meninas também, lá no grupo do WhatsApp. Um beijo. Muitas saudades, tá bom? Logo, logo nós teremos aí a nossa festa junina online. Então, se cuidem. Até amanhã, nossa aula do Terçou, matemática, que teremos, né? Eu vi lá que a Natália disse que não sobreviveu à aula de matemática da semana passada. Espero que você tenha sobrevivido, Natália, que eu te espero amanhã na aula de matemática, hein? Todos vocês, beijo. Fiquem com Deus. Tchau!